Olá, sejam bem-vindos ao DJCast, um podcast para você conectar a vontade de Deus com a sua vida. Meu nome é Thay e eu faço parte da equipe de mídia da Igreja Calvário de Dom Joaquim. Hoje nós estamos num episódio especial aqui com o pastor Walter Russo e o pastor Flávio Dias. 3, 2, 1. Para iniciar, eu gostaria que o pastor Flávio se apresentasse e comentasse a expectativa para esse nosso bate-papo. Então, eu sou o pastor Flávio, como a Thay falou, sou um dos pastores aqui da Igreja de Dom Joaquim, junto com o convidado da noite, o pastor Walter. E é uma alegria, né, nesse primeiro episódio, então, estar aqui junto com vocês e a gente poder compartilhar, então, hoje do amor de Jesus, da graça de Jesus. E é sempre uma alegria, então, no nosso coração, sempre quando nós temos a oportunidade de falar, né, dessa conexão com Deus, desse amor de Deus. Então, para mim, realmente, meu coração hoje se enche de muita alegria e gratidão, né, por esse primeiro episódio de DJCast, então, Dom Joaquim. Que legal! Acredito que o nosso bate-papo vai ser muito legal na presença de Deus, a gente vai mergulhar nessa história, né? E eu queria que o pastor Walter se apresentasse também, quais são suas expectativas para esse momento. Boa noite, Thay. Pastor Flávio também aqui. Sou o pastor Walter, né? Faço parte aqui do Ministério de Dom Joaquim. Junto com o pastor Flávio, ele tem, Deus nos tem dado graça de ele estar à frente desse ministério. E a expectativa nessa noite é muito boa, muito legal de poder estarmos aqui, falar um pouquinho do amor de Deus, né, do amor de Jesus pelas nossas vidas, por aquilo que Ele fez, tem feito e continuará fazendo. Então eu tenho uma expectativa muito grande que eu creio que essa noite vai ser para nós uma noite marcante, algo novo, né? Para nós é um desafio, mas como tantos desafios que Deus tem nos chamado a fazer junto com Ele, então vamos fazer então esse DJCast, é isso? Isso, DJCast. Meu inglês é muito difícil. A gente vai aprendendo, isso que importa, né? A gente está aberto às coisas novas, né? E a gente está nessa semana que antecede a Páscoa e nada mais justo, mais interessante que comentar sobre a Páscoa, sobre esse amor que muda as nossas vidas todos os dias, né? Então, vamos falar sobre isso. Então, a Páscoa, né, que é a qual a gente vai falar então hoje, ela é a proclamação do plano perfeito de Deus, né? É onde nós conseguimos olhar e ver que Deus ele tem todo o poder, toda a sabedoria, toda a soberania, né, diante de todas as coisas. E para nós cristãos é das festividades dentro do calendário bíblico mais importante, né, para a nossa vida, né, onde nós então nós celebramos a vida, nós olhamos para a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós é um momento onde há uma sensibilidade em nosso coração, nos lembrar então do sacrifício, lembrar desse cuidado, dessa soberania de Deus, então sobre a vida do seu povo, como Deus orquestrou, como Deus planejou, como Deus criou, como foi o zelo de Deus em toda a história humana, né, desde o Gênesis até o dia a qual hoje nós nos encontramos aqui, falando sobre esse assunto, então sobre essa data tão especial, né, tão doce, tão rica para nós cristãos. É verdade. Nos dias atuais a gente percebe que muitas pessoas talvez ainda não conheçam ou não tenham essa consciência da verdadeira essência da Páscoa, a verdadeira história de onde tudo começou, né? E acho que era interessante a gente frisar nesse momento sobre essa história, essa essência, né, pastor Walter? O que tu acha? Com certeza, tá? Com certeza, que olha nos dias atuais, né, diante da mídia, diante do comércio, diante de tantas coisas, né, perdeu-se muito a essência, né, do verdadeiro significado, né? Eu creio que boa parte das pessoas, eu acredito que
não só os que não se declaram cristãos, mas até mesmo entre os cristãos, não conhecem sua história, né? Não conhecem a história verdadeira de tudo aquilo que aconteceu, né? Então, nos dias atuais, eu vejo que às vezes passa-se um momento, já tem vivido isso até nos últimos anos, que chega-se nessa data e talvez não se dê tanta ênfase àquilo que realmente aconteceu. A gente vê muito sobre chocolates e presentes, é muito falado sobre isso, né? Exatamente. Muito comercial, né? A importância que a gente dá muito para esses presentes e chocolates e acaba até reunindo a família, só que não é comentado talvez sobre o assunto, sobre realmente o significado verdadeiro, né? Sim, isso é uma realidade. Quando o comércio em si, esse fato histórico, o comércio viu uma grande oportunidade de negócio. A mídia trabalhou muito isso num contexto geral, então tornou-se um grande comércio, né? E aí tem o ovo de chocolate, tem o coelho, tem tantas coisas, presente, dá tanto significado a tantas coisas. Não que isso não seja importante, porque todo mundo gosta de ganhar presente, né? Quem não gosta, né? Mas o presente maior não é esse. O significado da Páscoa não está relacionado a essa festividade, né? Mas está relacionado muito antes disso, né, pastor? Na verdade, se a gente for analisar dentro dessa área comercial, desse marketing, né, que eles usam, e eles pegam realmente os calendários bíblicos mais importantes, né? Nós podemos falar até do simplesmente o Natal, que também eles fizeram uma propaganda, um marketing em cima, onde é invertido os valores, o real sentido daquilo, a real essência, e nós encontramos isso hoje na Páscoa, né? Às vezes as pessoas acabam se juntando como família, tendo aquele almoço como família, e não faz nenhuma simples oração, lembrando, né, do real sentido daquilo ali, né? Trazendo à memória realmente aquilo que traz esperança para nós cristãos, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Então, como que as coisas vão perdendo o valor, né? Como que essas coisas vão sendo automatizadas no nosso meio e vai roubando essa essência judaica, cristã, tão importante para a família, tão importante, né, para o nosso dia a dia, né? Olhar para isso, olhar que o homem errou, que o homem pecou e que o homem precisa de Deus. Olhar para a Páscoa é entender isso, que o homem sozinho, com seu esforço, com a sua própria capacidade, ele não consegue chegar em lugar nenhum. Então nós vemos ali, né, dentro desse calendário pascual, dentro dessa data comemorativa, nós olhamos aí a necessidade que nós temos de reencontrar novamente com esse Deus que é soberano, né, que é Senhor, né, da nossa vida, e relembrar isso, né, eu acredito que é de extrema importância. Por isso que é interessante a gente olhar hoje para o nosso bate-papo e entender que a gente está levando essa mensagem, por mais simples que possa parecer, mas a gente está levando para várias pessoas, várias casas, né? Vários corações vão sentir, né, o que a gente está comentando. Por isso que a gente tem que aproveitar essa tecnologia hoje em dia, né, para levar o evangelho para as pessoas que talvez não tenham esse entendimento, né? Talvez a partir desse momento que elas estão nos ouvindo, elas vão ver de outra forma. Então, olha como é interessante a gente se reunir para conversar sobre o assunto, né? E em relação ao Antigo e Novo Testamento, o que vocês têm a comentar sobre a história? Elas se interligam? Sim, ela é totalmente ligadas. O Antigo Testamento é uma sombra, uma nuvem daquilo que aconteceria no Novo. Nós vimos ali algumas figuras, né, como se fosse um arquétipo daquilo que realmente nós acessaríamos hoje no Novo Testamento. Mas olhar para isso, olhar dentro de um contexto histórico de Antigo Testamento, nós encontramos ali a vida de José, né, do Egito, o sonhador, que ele foi vendido para os seus irmãos, ele é levado então até o Egito, e ali ele fica, ele se torna um dos líderes do Egito, junto com Faraó, um dos governadores do Egito, e dentro disso o tempo vai passando,
e a terra onde os seus pais se encontravam passa por uma extrema seca e uma necessidade, fome. Então, o pai de José, Jacó, ele é levado ao Egito até o encontro de seu filho José. E ali nós vemos então esse reencontro familiar e eles entram lá no Egito em 70 pessoas e esse povo, que era o povo de Deus, o povo de Israel, eles crescem lá no Egito, eles se tornam um povo numeroso, né? Nós temos aí dentro da história, dentro daquilo que a narração vai nos dizer, que se encontra ali talvez 1 milhão de pessoas. Então o povo se tornou numeroso lá. Ele estava debaixo de uma opressão, ele estava debaixo de uma mão pesada, a mão de Faraó, e eles precisariam de um libertador. Olha só, estavam 400 anos naquele lugar, eles precisariam de um libertador. Então lá no Gênesis, uma figura de Moisés, até o pastor Walter estava comentando aqui antes. Incrível comigo, isso, né? Que eles levantam lá então Moisés. Havia um plano divino, olha só, na história, né? Deus nunca perdeu o controle. Deus não teve um plano B a partir da queda do homem em Gênesis ali, Gênesis 3. Nós não vemos Deus perder o controle, tanto que depois nós vimos então Deus levantar lá o libertador, o Moisés, uma tipologia, né, do Cristo, né, do libertador hoje nosso. Então Moisés é levantado lá e então Moisés é a vara de Deus para aquele momento. Para direcionar aquele povo, né, a sair daquele Acho lugar. muito incrível, né, pastor, essa história de você relatando, né, sobre José que vai para lá, levado como um escravo, e lá junto, né, ele é elevado a governador, a ser um dos principais, né, ou o principal no Egito. Então lá vai toda a sua família. E os anos vão passando, né? A história fala em 400, ou pouco mais, né, anos esse povo ficou lá, povo numeroso. E eu acho incrível porque aí Deus levanta Moisés, eu estava analisando um pouquinho a respeito, pensando um pouquinho a respeito desse assunto. A gente, até como pastor, a gente muitas vezes na igreja a gente prega sobre a vida de Moisés, o libertador. Eu estava olhando que esse homem, antes de ser levantado como o libertador lá no Egito para libertar o povo, ser chamado por Deus, ele já nasceu lá. E é incrível que no seu nascimento havia uma sentença de morte, né? O faraó da época, o líder da época, eles tinham sentenciado o povo hebreu, que era o povo, né, o povo de Deus. Eles tinham uma sentença de morte, que todo menino que nascesse lá, ele deveria ser morto. Ele precisava ser sacrificado, logo como criança. E os pais desse menino, a sua família, o esconderam durante 2, 3 meses em casa, e quando viram que não tinha mais, então a história conta que eles construíram um cesto, né, colocaram no rio e soltaram, e alguém ficou olhando onde é que o menino ia, e esse menino foi levado para dentro do palácio. Aí eu comecei a olhar para a história de Cristo, que é a história da paz. O próprio Jesus, quando ele nasce no Natal, que a gente comemorou, a gente comemora no Natal, o próprio Jesus, quando ele nasce, Fazia a mesma sentença. a mesma sentença que tinha, havia sobre Moisés. Como é incrível quando a gente olha para a palavra de Deus, né? Às vezes as pessoas, a gente olha e diz assim, mas a Bíblia, ela né? Mas a Bíblia, ela se responde por si própria. A palavra de Deus, ela se responde por si própria. Então, Deus sempre teve esse plano do homem, né? Para salvar o homem, para salvar a humanidade, né? Então, ele é levantado não quando ele foi chamado lá, que a gente fala, né? O que é mais relatado quando ele é chamado lá, que a sarça ardeu, que ele viu Deus, né? Mas ele já nasceu, né? Ele já nasceu com propósito. Ele já nasceu. Assim como depois Jesus nasce com um propósito de salvar a humanidade. Então é incrível como Deus, o amor de Deus pela humanidade, está desde lá do Gênesis, que é o Deus criador de todas as coisas, que criou o homem, que criou a mulher, que o colocou no jardim. Então passa-se um período de tempos e anos, e Deus levanta um libertador, e passa mais um período de tempo, e Deus levanta o próprio Filho, né? E é incrível ali dentro do contexto histórico, então, que esse povo cresce ali dentro do Egito. Se torna um povo numeroso.
pensa, estavam debaixo de opressão. E aí é onde nós conhecemos ali as 10 pragas, que Moisés então com o controle de Deus, e Deus sendo soberano sobre a vida de Moisés, então nós direcionando sua vida. Direcionando, e nós temos ali o acesso, nós temos ali o conhecimento das 10 pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos de Faraó. Seria do filho de Faraó, seu primogênito, e de todos os animais, todos os animais dos Egito também foi atingido. E é incrível que o povo de Deus sai de lá ileso. Eles receberam uma ordem, né, de colocar o sangue sobre o umbral da porta, e aonde o anjo da morte passaria sobre aquele lugar, e o povo de Deus seria poupado daquele anjo. E é incrível que até os primogênitos dos animais dos egípcios foram mortos, e o do povo de Deus não. Então o povo de Deus sai de lá um povo próspero, um povo numeroso, e eles celebram então a primeira Páscoa no deserto, onde eles veem o plano perfeito de Deus, né, sobre aquele povo, cuidado, depois daquele povo tanto clamar, depois daquele povo tanto sofrer, né? Deus levanta então Moisés ali como grande libertador daquele povo, né? E conduziu aquele povo por mais ali 40 anos no deserto. E nós vamos ver ali então tudo isso como uma sombra, como uma tipologia, né, daquilo que aconteceria então no Novo Testamento. Então nós vemos o cuidado, né? Nós vemos ali o poder de Deus sendo soberano sobre todas as coisas. Então nós vemos ali no deserto então o cordeiro sendo imolado, né, ali no povo do Egito, ali onde eles passam o sangue, então, o povo sendo poupado, né, daquele momento, daquele anjo da morte que passou. Então onde nós vemos então a primeira celebração, né, do Antigo Testamento que nós encontramos dentro da narração bíblica. Talvez alguns vão dizer, mas nós também podemos ver a Páscoa lá no Gênesis, quando o homem peca, né, quando Adão peca, quando o homem cai ali, nós vemos Deus sacrificando o animal. Nós também podemos até dizer sobre isso, que poderia ser o primeiro sacrifício pascual. Um inocente teve que morrer, o animal teve que morrer para tapar a nudez do homem, né? E nós podemos encontrar, mas dentro de uma narrativa bíblica, nós vemos a primeira festa pascual ali no Êxodo 12. Nós encontramos ali então o anjo passando e o povo de Deus sendo poupado, né, da ira, né, de Deus sobre aquele povo. Que legal, como a gente aprende, né? Por isso a importância de a gente trazer essas informações, né? Que já está escrito, né? Já foi feito, mas nem todos têm, às vezes, essa consciência, né? De tudo que aconteceu. Exatamente. Então, a importância, né? Eu creio que, assim como eu, muitas pessoas que estão ouvindo aprenderam já bastante coisa e é muito interessante a gente passar por esse momento. E isso mostra para nós, né, Thay, que isso é muito mais profundo do que talvez o que a gente conhece hoje, né, do que é celebrado hoje. Imagina ainda, né? Tipo algo comercial, né? Então é algo muito mais divino, né? Existe uma essência muito mais profunda, né, nesse significado, nessa imagem, nessa figura, né, a qual nós, como cristão, então, celebramos a Páscoa, né? Realmente é um momento sensibilidade no nosso coração, de ver o cuidado de Deus, né, de ver o plano tão perfeito de Deus dentro de uma história, né, de um povo. Desde o início, lá de Gênesis, né, nós vemos um Deus soberano até o dia de hoje. Por exemplo, nós aqui hoje, nós nascemos com um propósito, assim como Moisés nasceu, assim como Abraão nasceu, assim como os profetas nasceram, assim como os apóstolos nasceram. Hoje nós somos também, dentro desse plano divino, nós temos um propósito, né? E o propósito nosso hoje nessa geração é fazer com que eles conheçam essa imagem de Cristo, sabe? Que nós possamos resgatar esses valores, principalmente dentro da nossa casa. Nós possamos levar esse cordeiro pascual e realmente levantar novamente
esse real significado da Páscoa. É realmente celebrar, né, uma festa de júbilo ao plano perfeito de Deus. Levar essa verdade, né? E aí você até pode dizer assim, mas eu, sim, eu, pastor, você, as pessoas que vão estar ouvindo, as pessoas que fazem parte da nossa igreja, no contexto geral, todas as pessoas, todos nós somos chamados a levar essa mensagem. É aquilo que o próprio Cristo, que depois, essa imagem que a gente está falando só do Velho Testamento, mas no Novo, como você perguntou antes para o pastor, no Novo Testamento nós vemos, né, Jesus nascendo e depois passando por todo o sacrifício da cruz, né, trazendo uma figura, então, não mais uma figura, uma sombra, como a gente costuma até dizer, do Velho Testamento, onde o animal, mas o próprio Filho de Deus, que eu amo aquele texto de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então o próprio Filho, Deus deu o próprio Filho por amor de nós, por amor das pessoas. Ele não deu chocolate, ele não deu uma roupa nova, não, ele deu uma vestimenta nova. Ele nos deu uma esperança nova, uma vida nova em Cristo, né? Então o próprio Filho, ele vem, né, como homem, ele nasce de mulher, ele caminha sobre a terra, ele vive as mesmas adversidades, ele tem as mesmas lutas que nós enfrentamos hoje. Você pode dizer, alguém que está nos ouvindo, falar, não, mas hoje é diferente. Não era diferente, porque os ciclos vão se fechando. Talvez no tempo de Jesus não tinha as mesmas informações que nós temos hoje. Hoje nós estamos aqui conversando, nós três, e diante de câmeras e áudios, e nós vamos, sei lá quantas pessoas vão nos ouvir. Eu creio que não vai ficar só em nós três, muitas mais pessoas, né? No tempo de Jesus não tinha tantas informações, mas tinha a forma do povo se comunicar. Tinha as tentações, as lutas, aquele povo também tinha as suas dificuldades. Talvez não sejam as mesmas que nós vivemos hoje, mas eles tinham. E esse menino, então, ele nasce, Jesus, ele nasce, trazendo a própria salvação. Então ele vai depois ele deu o seu processo da cruz para nos trazer o quê? Trazer uma vida nova, trazer um novo e vivo caminho, né? Uma coisa importante até mencionar, né, é que de fato o homem pecou. Pecou e o homem estava afastado de Deus. De fato ele merecia castigo. Esse realmente era o grande imposição ali. O homem pecou, desagradou a Deus, né? E aí nós vemos dentro desse homem pecando, nós vamos ver uma providência divina a todo tempo na vida do homem. Por exemplo, né, nós olhamos para a vida de Abraão e nós vemos ali a providência também do Cordeiro Pascal. Nós vemos ali Abraão sendo pedido o seu Isaac, ele sobe o monte. Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus proveu o cordeiro. Então Deus sempre está provendo na vida do homem. Ali foi o outro real significado da Páscoa, né? Nós merecíamos punição de Deus. Nós merecíamos a mão de Deus. Mas Deus nos deu o cordeiro. Deus sacrificou algo para que a ira, para que a misericórdia de Deus seja estendida sobre a nossa vida. Não a ira, né, mas para que a misericórdia de Deus não fosse estendida sobre a nossa vida. O homem merecia castigo, mas Deus deu misericórdia. Então, na Páscoa nós também celebramos isso, né? Aquilo que nós merecíamos como punição, Deus nos deu salvação, Deus nos deu misericórdia. Então, é tão profundo isso, né? É incrível, né, pastor, olhar para Deus dessa forma, né? Porque Deus, muitos têm uma imagem de um Deus que pune, né? De um Deus que é rigoroso, né? De um Deus que é juiz, ele é juiz, né? De um Deus que é um general, que, sabe, essas figuras, assim, parece que Deus é aquele cara que vai exterminar com a humanidade. Não, mas Deus é um Deus de amor, né? É incrível que o amor dele é tão grande pelas nossas vidas que ele deu o Filho, né? Como pai, eu como pai, pastor, a gente tem filhos, a gente não nada assim
faria com que eu desse meu filho por alguém ou por alguma situação. Eu, talvez, pela vida deles, eu possa até entregar a minha vida, fazer algo por eles. Agora, eles a gente não entrega, né? Você entregaria o Joaquim? De jeito nenhum, né? A gente não entrega o nosso filho. E Deus, Ele amou o mundo, como diz João 3,16, que Ele deu o Filho por amor de todos, né? Então o Deus da Bíblia, o Deus da Páscoa que nós devemos comemorar, é um Deus de amor realmente, que doou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele doou o seu Filho amado. Porque é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é mais incrível ainda, está no 17, 3,17, que diz assim, ó, porque Deus não veio para julgar o mundo, né, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Olha só, Ele trouxe salvação. O Filho não veio para trazer um julgamento. Seria muito mais fácil na nossa humanidade olhar para as situações e dizer assim, não, vamos julgar, vamos acabar com tudo. Mas Deus não. Deus viu uma oportunidade, porque Deus sempre amou o mundo, a sua criação. Deus ama a vida de cada pessoa que nos ouve através desse nosso trabalho que começamos hoje, essas pessoas que estão em casa, estão trabalhando, estão ouvindo, Deus ama essa pessoa. Essa consciência que nós temos que ter na Páscoa, que Deus nos amou, entregando o seu próprio Filho. Não entregou algo que assim, não tinha valor, né? Às vezes a gente, quando alguém pede, usar um exemplo, a gente pede uma doação, alguma coisa, a gente, eu vou ajudar, a gente vai lá, pega, né, qualquer coisa, assim, eu tenho isso aqui, uma roupa, ou... já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido. Né? Geralmente a gente, isso aqui eu não uso mais, esse calçado eu não uso mais, então eu vou doar para alguém que precisa. Deus não fez isso. Ele não deu qualquer coisa por nós. Ele deu seu Filho. Então esse é o significado da Páscoa. Ele não deu nada contra o comércio, né? Eu gosto de ganhar chocolate, né? Se alguém quiser dar um para mim, eu aceito. Mas a gente precisa entender isso, que Deus não deu chocolate, Ele não deu um bombom. Não é a verdade pascual. Esse não é o significado. A essência, né, que a gente... Mas sim o Filho, né, o amor que Ele tem pela humanidade. É verdade. Então eu gostaria agora de pedir para vocês deixarem, cada um de vocês, uma mensagem de Páscoa para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo, porque a gente entende que talvez muitas pessoas nos ouviram, talvez muitas entenderam e ainda muitas talvez não tenham esse entendimento. Mas acreditamos que com o tempo a gente vai conseguir levar a mensagem para a maioria das pessoas, pelo menos, né? Então, se vocês quiserem deixar uma mensagem. Então, como hoje, nos dias de hoje, né? Como que nós somos afetados por isso, né? Nós falamos aqui de Moisés, falamos de Abraão, falamos da história desse povo saindo de lá. Da mesma forma que aquele povo foi liberto de 400 anos de um cativeiro, seja ele de uma mão de Faraó, seja ele também espiritual. Era um povo que não conhecia mais a Deus. Eu acredito que hoje nós somos afetados dessa forma também. Nós somos libertos, assim como diz Gálatas 5:1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou como diz também a palavra de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de todas as formas, nós somos afetados, né, por essa data. De todas as formas. Nós somos livres hoje, nós temos acesso a Deus, nós, com toda a verdade, nós celebramos a Páscoa. E nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nós nos lembramos da morte e da ressurreição do Senhor. Nós celebramos a Páscoa todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, como diz Paulo, fazer isso em memória de mim. Então, relembrar a Páscoa é trazer esperança para o nosso coração. Como cristão, realmente nós devemos fazer dessa data um momento onde Deus nos libertou de nossas transgressões, onde Deus nos revestiu novamente para que nós possamos acessar o seu coração, onde nós possamos hoje ter um relacionamento pessoal com Deus,
né, onde com cordas de amor Ele nos atraiu, nos puxou para si. Por causa da morte e da ressurreição, nós somos reconciliados com Deus novamente. Existem tantas coisas, sabe, Thay? Existem tantas coisas, né, Pastor Walter? Que hoje a Páscoa, ela afeta a nossa vida. E que nós possamos desfrutar disso. Entender a importância, né, de viver Que realmente, isso. que nós possamos, então, entrar nesses lugares em Deus, né? Que nós possamos fazer dessa data não apenas algo religioso, porque às vezes também não é só um comércio, mas é algo religioso, onde talvez nós não entendemos a essência. Mas olha só, hoje nós temos uma vida livre, hoje nós temos acesso a Deus. Aquilo que no Antigo Testamento eles precisavam de um mediador, eles precisavam de um Moisés, hoje nós podemos acessar. O que Moisés acessou, hoje nós temos acesso. Nosso mediador hoje é o Cristo, o Cordeiro Pascal. Aquilo que João Batista diz, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Hoje nós temos perdão para os nossos pecados. Hoje nós temos sangue disponível sobre as nossas iniquidades. Hoje nós temos acesso ao coração do Pai. Tantas coisas nós podemos hoje. E o meu desejo hoje, para aqueles que estão nos ouvindo, que eles possam fazer dessa Páscoa o início da sua vida. Que todos os dias eles possam celebrar. Nós não vamos celebrar a Páscoa somente agora, no dia 9 de abril. Todos os dias nós devemos celebrar a Páscoa. Todos os dias Jesus deve nascer no nosso coração. Todos os dias a vontade de Deus precisa brotar dentro de nós. E que nós possamos viver essa boa, essa agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus abençoe aqueles que estamos ouvindo. E foi uma grande alegria e um privilégio estar aqui junto com o Pastor Walter e junto com a Thay. E aí, Pastor Walter? Então, o que o coração grita aí sobre a Páscoa? Foi muito bom, muito gratificante estar aqui com você, Thay, pastor, nesse momento. E a mensagem que eu deixo para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que vão estar escutando esse bate-papo, é que possam olhar para isso, como o pastor falou, a Páscoa não é só comercial, ela também não é religiosa, mas é esse momento de nós olharmos para o Filho, olhar para aquele que nos libertou. Como diz o texto de Gálatas, foi para a liberdade que nos libertou. Eu gosto daquele texto de Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então, o verdadeiro significado da Páscoa é uma vida nova. A Bíblia, o texto diz que na crucificação o véu ele se rasga de alto a baixo, então ele dá um novo e vivo caminho. E essa mensagem de paz que eu quero deixar para as pessoas que estão em casa, não só para nós que estamos aqui conversando, as pessoas que vão nos ouvir, que existe um novo e vivo caminho de acesso, livre para um livre acesso ao coração do Pai. Porque o que Jesus veio restaurar em nós e para nós é esse acesso ao coração do Pai. É esse acesso que Adão tinha, que quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para o início da criação, e a Bíblia diz que lá em Gênesis diz assim que Deus vinha todos os dias, vinha na viração do dia, vinha lá conversar com Adão. Então hoje nós como filhos, como cristãos, como alguém que crê em Cristo, e não como uma religião, mas sim como um novo e vivo caminho, nós temos essa liberdade. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, deixar essa mensagem, talvez ela pode ser uma pessoa que esteja uma costureira, ou sei lá qual que é a função que ela tem no seu dia a dia, que essa pessoa ela possa entender isso, que ela tem essa liberdade, que ela não precisa de um amuleto, que ela não precisa de um sacrifício, que ela não precisa de nada, mas que ela tem um livre caminho, um livre acesso a encontrar o coração do Pai. Que ela pode, ali onde ela está, nesse momento, nós estamos aqui sentados conversando, mas onde que ela esteja dirigindo o seu carro, nos ouvindo, esteja no seu local de trabalho, esteja descansando, esteja lá na praia curtindo
uma praia e nos ouvindo, ela tem esse acesso de poder acessar o coração do Pai. Que incrível isso, né, pastora? A gente, em qualquer lugar, porque não existe um lugar específico. No Velho Testamento, antes de Cristo, o povo tinha que ir em determinado lugar. Em Cristo nós temos a liberdade, isso é entender que é liberdade. E nós não devemos ter um lugar para nos reunir, né? Nós como pastores, a gente cuida de uma congregação, de uma igreja, e a gente gosta das pessoas estar junto, porque a Bíblia diz que é bom que os irmãos estejam em comunhão. Mas as pessoas que estão nos ouvindo, que vão no domingo fazer um almoço de Páscoa, possam entender isso. Que ali, reunido ao redor da mesa, eles podem fazer uma oração simples e clamar pelo nome de Jesus, e dizer: Jesus, olha, nós entendemos que a Páscoa não é essa mesa saborosa que está sendo servido, não é o chocolate que nós estamos trocando, não é o presente que nós ganhamos aqui dos irmãos da família, mas é um presente que nós ganhamos de Deus, um novo e livre caminho. Então essa mensagem que eu quero deixar para as pessoas que nos ouvem, que em Cristo há liberdade, em Cristo há vida nova, né? E esse é o significado da Páscoa. Olhar para Jesus, não o sacrifício como um momento de choro, que a gente quando vê um vídeo ou um filme até fica emocionado, mas olhar para Jesus com alegria, entender que aquilo que Ele fez foi para nos dar a liberdade, e aquilo que está em Cristo então é uma nova criatura. Que Deus abençoe a vida de cada um, e foi um prazer estar aqui com você, tanto com você, Thay, como com você, pastor É Flávio. verdade. E para encerrar então o nosso bate-papo de hoje, já queria convidar, né, a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, falar algumas palavras, né, que a Páscoa, ela é ressurreição, é um recomeço, é um renovo, né, na nossa vida. Então, se você que está nos acompanhando, está nos ouvindo nesse momento e talvez ainda não conheça esse caminho, que é o caminho da verdade, é uma oportunidade para você se conectar cada vez mais, para você ser uma nova criatura e ver a vida com novos olhos, ver a vida com luz mesmo. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né, o tempo que vocês disponibilizaram para estarem aqui com a gente. E já aproveitando também para convidar para o nosso culto de Páscoa, no dia 7 de abril, às 6 horas da manhã. Aproveita também e já segue o nosso Instagram, acompanha as nossas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que acontece, de todas as novidades.